Veja no ICL Notícias, segunda edição. Falou demais. Investigadores dizem que Bolsonaro assumiu que conhecia a minuta do golpe em discurso na Paulista. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Tava tudo combinado. Imagens da manifestação são usadas por líderes da direita global. Equipe do ICL registra o que pensam os apoiadores de Bolsonaro. Não se corrompa! Eu voto em você! O Brasil contra o massacre. Em reunião na ONU, ministro dos Direitos Humanos critica ações de Israel em Gaza. Reiteramos adicionalmente nosso apelo a um cessar-fogo imediato. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo, muito ao vivo, ao vivaz, como muitos preferem, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje também no canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível nas operadoras de satélite. Vou dar boa noite para essa bancada que hoje está um brinco. Boa noite, Chico Pinheiro. É Chico, Lado a lado Chico. Hoje tem Chico. Tem uma coisa a dizer pra vocês, sabe qual é? Coragem, que hoje é segunda-feira. Opa, Chico, é isso aí. Boa noite, Vamos meu nessa. querido Chico Sá. Boa noite, Gabi. Boa noite, Xará. Que bom. Casa cheia. Nós Começando a semana. Vai fazer a roda no fim. E Tava coragem, com saudade, coragem, né, coragem. Vamos nessa. A gente tem muita coisa para falar por aqui. Repercussão é o dia seguinte, é o dia 25 de fevereiro, né? O ato na Paulista. Então, vamos começar por aí, né? Pois é, tem umas coisas ali que a gente precisava ressaltar, né? Aliás, todo mundo está chamando Vamos. atenção para isso, né? Aquele negócio do mico. Não é mito não, viu, Xará? É mico. É mico mesmo, porque foi um mico, né? Mico de careta, de qualquer coisa que você quiser. Ele queria uma fotografia, Bolsonaro queria uma foto de avenida cheia. Conseguiu a foto, mas é uma foto ao mesmo tempo grandiosa para ele e lamentável para o país. Porque o que a gente vê ali, né? Você vê como é que está preparado o governo de São Paulo, né? Como é que é o método DERIT de medição. Esse DERIT é o cara que derrete, é o secretário de Segurança Pública do Tarcísio. Diz que tinha 750 mil pessoas lá, né? Se ele fizer segurança pública, como está medindo gente, Imagina, estamos vai lascados. matar muita gente, né? Porque a Polícia de São Paulo, só esse mês de fevereiro, já matou 31 só numa comunidade na Baixada Santista. Se ele for fazer as projeções com o número dele, é uma tragédia. Mas a tragédia ali, gente, a foto está feita, mas se você chegar perto e ouvir as pessoas, é lamentável, porque é o retrato da ignorância. Olha, eu não estou falando da burrice, não. Burrice também às vezes tem, mas da ignorância. Ignorância, do verbo ignorar, de pessoas despreparadas. É um bando de gente, gente que acredita na terra plana, que nega a vacina, que nega tudo isso, mas de uma ignorância santa e pecadora ignorância, não é? Não sabem nada. E olha, viu, é gente de classe média, é gente branca, é gente com algum poder aquisitivo, pelo menos na aparência. E gente que pôde estudar, né, Chico? Pode estudar e não sabe onde é que está pisando, né? Com relação a Bolsonaro, ao mico, eles não sabem bem nem o que estão fazendo ali. Agora, o Joaquim de Carvalho, nosso colega jornalista lá do 247, pegou essas 3 entrevistas, uma entrevista com 3 senhoras que ali estavam. Olhem o que elas dizem, presta atenção, vamos ver. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós.
polícia. E a senhora? Por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo, se defendendo. E a senhora? Nós estamos com Israel. Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra terrorista, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo. Olha, a ignorância, isso eu posso dizer, viu, isso é a média do pensamento ali. A ignorância absoluta. Essas senhoras, sinto muito, senhoras, expô-las dessa maneira, mas elas não sabem onde fica Israel, o que é a Palestina, qual é o conflito que existe ali, de quem com quem. Ela fala, nós estamos com Israel porque nós somos cristãs, Israel é cristã. Ela não sabe que Israel não tem nada a ver com o cristianismo, ao contrário, né? Ao contrário, para alguns judeus ortodoxos, né, você pode ser até, e se forem mais fanáticos, atacados por ser cristão. Né? Mas não sabem nada. Ouvem o galo cantar, não sabem onde, e vão lá para a avenida fazer número para a foto do Bozo. É isso que a gente está vivendo no país. Agora, isso é uma amostra. Cálculos feitos por especialistas da Universidade de São Paulo, usando drones, falam de 185 mil. Eu disse ontem, esse negócio flopou. Né? Disseram que não flopou, porque tem muita gente. Olha, são 185 mil. No auge, Bolsonaro lotaria essa avenida. Não botaria 1 milhão, porque não cabe 1 milhão na Paulista. Isso é tudo mentira, não cabe. Mas ali tem uns 5 ou 6 quarteirões que dá mais ou menos 185 mil pessoas. E foi o único ato no Brasil inteiro. Um ato no Brasil inteiro. E nós vimos um Bolsonaro contido, mas não ignorante. Burro, sim. Burro. Quer dizer, a plateia ignorante e Bolsonaro burro. Porque Bolsonaro confessou crimes, aqueles crimes dos quais os advogados tentam defendê-lo, inocentá-lo. Vamos ver, vamos botar a fala de Bolsonaro, só essa aqui para mim basta. Olha aqui. Olha o que diz. Que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Olha, eu não tenho santa nem paciência nenhuma com burrice. E o que ele fez foi burrice, foi se autoincriminar. Estão falando que é golpe? Golpe pressupõe, né? Tanque na rua, armas e conspiração. Pois nós tivemos as 3 coisas. Nós tivemos conspiração, ou que foi aquela reunião lá de abril, né, quando vamos virar a mesa antes ou depois, vou dar um soco na mesa, temos que fazer alguma coisa. Né? Aquilo é conspiração, não tem outro nome aquilo. Né? Outra coisa, armas. Pois ele distribuiu armas desde o primeiro dia de governo e tentando subverter as instituições, tentando atacar o Supremo, que ele não teve coragem dessa vez, né, de chamar Alexandre de Moraes novamente de canalha, aquele filho, não sei. Ele não falou isso dessa vez, mas não precisava. Aliás, o Malafaia falou por ele, né? Malafaia, o pastor Boquiroto, que está doidinho para ser preso, falou. Está doidinho para ser preso para ver se vira um Messias. Mas o Messias burro é aquele ali. Burro, gente. Burro. Teve conspiração. Isso é golpe. Teve armas. E teve tanques. Né? Se os tanques realmente tivessem saído para as ruas, aí você teria tido o golpe. E tivesse o golpe, não haveria nenhum julgamento, porque eles teriam vencido a democracia. Estaríamos fora daqui, todos nós. Né? Vários presos. Né? E alguns servindo de joguete na mão de ídolos de Bolsonaro,
como o brilhante Ustra, o torturador inominável. Quer dizer, houve golpe, houve tentativa de golpe, afronta ao Estado democrático de direito, tentativa de minar e destruir as instituições, tentativa de acabar com a democracia no país. E ele participou. E a suprema burrice, ele que no momento atrás disse, e disse também através dos seus advogados, né? Não, que minuta, não vi minuta nenhuma. Agora ele vai dizer, mas uma minuta? Aí ele reconhece a minuta que ele pegou, que ele fez modificações. Quer dizer, o cara, a turba que está ali é de gente ignorante, repito, é muita gente que não sabe o que está fazendo. Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem, não sabem. Como aqueles infelizes do dia 8, aqueles acelerados, e infelizes que estão todos em cana, né? Do dia 8, lá na Praça dos Três Poderes, para os quais o Bozo pediu anistia. Ora, Bozo, mas não era o PT que estava fazendo aquilo? Não eram infiltrados? Pois é. E agora ele fala, não, e se alguém exagerou ali e depredou patrimônio público, né, que tem que pagar por isso. Olha, foi um festival de burrices de Jair Bolsonaro. Burrices que, esperta e inteligentemente, foram anotadas uma a uma pela Polícia Federal, a gente vai falar já disso, e isso complica a situação de Bolsonaro, que caminha, né, sem barreiras para a Papuda, ou para Bangu, ou para sei lá onde. Ele vai ter o direito de escolher o presídio no qual vai cumprir pena por ser arruaceiro, por ser golpista e, sobretudo, Jair, mico, burro por burrice. Vamos ver, tem mais gente para falar disso aí, né? Acho que Tem muita gente para falar sobre isso, Chico, e é tanto uma admissão de culpa, né, que tem uma reportagem da Juliana Dalpiva, na coluna da Juliana Dalpiva, aqui no iclnoticias.com.br, dizendo que a Polícia Federal já considera a fala de Jair Bolsonaro sobre a minuta do golpe uma admissão de culpa, de fato. Então, a Polícia Federal, pelo que explicou a Juliana, vai anexar no inquérito que está investigando essa tentativa de golpe, né, do dia no discurso da Avenida Paulista, como prova de que houve ações concretas para o golpe e que ele sabia e participou ativamente desse movimento. E aí a Juliana Dalpiva, a coluna da Juliana, conversou com os investigadores que trabalham nesse caso e avaliaram que essa menção à minuta que foi feita por Bolsonaro, esse vídeo agora que Chico Pinho trouxe aqui, que a gente está discutindo, nesse discurso, foi uma admissão e, portanto, ele admite que ela existe. O que é inegável foi o que afirmou um dos investigadores para a Juliana. Vamos chamar Leandro Demore aqui para essa conversa? Por favor. Demore, cadê ele? Olha ele aí, já está entre nós. Boa noite, querido. Chega mais aí. Boa noite, meus amores. Tudo bem por aí? Tudo certo, Demore. Salve, Demore! Boa noite, querido. Aí você já falou sobre isso no Desperta, né? Mas... Eu vi hoje cedinho. Na cara, né? O Demore no Desperta. Assistimos. Inclusive contando que hoje, estava na lista da aliado, batemos o recorde histórico do programa. 30 mil, eu vi. Mesmo. 30 Parabéns. mil. Voando, Desperta voando. Uma coisa interessante para a nossa audiência saber é que são 30 mil aparelhos conectados no YouTube, mas boa parte da nossa audiência é usando o aplicativo na TV. Então, na verdade, pela internet é muito mais de 30 mil pessoas e nós temos a rede ainda, né? A TV Quirimurê, TVT, Rádio Brasil Atual e Rádio Heliópolis. Então, olha, a gente está com uma audiência aí de rede de televisão, de noticiário, de TV aí tocando perto deles já, hein, gente? Estamos chegando. Demore, Estamos chegando. só para lembrar, hein, os jornais impressos, né? Pouquíssimos, se é que ainda existem jornais impressos que têm uma tiragem maior do que a audiência que a gente tem tido aqui, você de manhã. Né? Exato. Você pode botar esse 30 aí, 40, 50 mil. Qual jornal que está vendendo 50 mil exemplares? Ninguém. Nem Folha, Exatamente. nem Globo, nem ninguém. Exatamente. Bom, muito bem. Vamos falar mais uma vez dessa fala, daqui a pouco até, se vocês acharem necessário, para quem não pegou aqui, a gente pode até, de repente, colocar de novo essa fala de Bolsonaro. Mas, segundo investigação, né, a coluna ouviu investigadores, juristas também, inclusive, no nosso site a gente ouviu juristas, e a avaliação deles é de que realmente foi uma admissão de culpa, né? Tudo que ele não falou no depoimento para a Polícia Federal, ele subiu no palanque, entregou de bandeja. Foi isso, né, Demore?
É muito difícil você controlar um evento desses com uma pessoa como o Bolsonaro falando ao vivo, sem freios. Eu ontem estava assistindo, né? Felizmente, ontem o Grenal foi só às 6 horas da tarde, então o Bolsonaro não atrapalhou o meu domingo de todo, mas também a gente perdeu o jogo, então não é que ganhei muita coisa com isso. Mas eu estava assistindo com muita atenção, pensando em que tipo de discurso o Bolsonaro faria. Inicialmente foi um discurso cauteloso, esse discurso obviamente foi brifado com a defesa dele, foi um discurso que ele citou, eu não sei se vocês pegaram essa referência, mas no começo o Bolsonaro ele fala na fraude das urnas sem citar, ele fala aquela coisa que aconteceu em outubro. Isso. Como se fosse amenizar, né? Como se fosse amenizar. Isso, como se fosse amenizar, nós temos que ver bem aquela coisa que aconteceu em outubro e tal. E aí, até pela metade do discurso, eu até comentei no grupo do ICL, lá no nosso Zap, que eu estava achando o discurso dele muito ruim, porque ele começou a fazer um discurso de campanha. O Tarcísio deu o tom desse discurso de campanha, o Tarcísio falou do Pix, que, aliás, quem criou o Pix foi o governo Temer, na verdade, né? E aí falou do Pix, e o Bolsonaro fez um discurso de campanha também, de água no Nordeste, da criação do Pix, que baixou o imposto, que entregou com superávit. Ele só não falou que entregou com superávit vendendo a Eletrobras e parte das refinarias da Petrobras. Mas isso, claro, que ele não ia falar. E eu estava achando um discurso muito ruim para o povo que estava ali. As pessoas que estavam ali, elas esperam do Bolsonaro não esse tipo de discurso tecnocrata, de governo. Elas queriam uma outra coisa. As pessoas estavam ali para serem tocadas na emoção. A Michelle fez um papel religioso, fez um discurso de teocracia miliciana, como a gente fala, né? Que de fato é isso. Teocracia miliciana, né? É perfeita. Eu não sei quem inventou essa definição, mas é a definição perfeita. O César Calijão fala muito nisso, eu não sei se foi ele que inventou isso, se foi, parabéns, viu, César? Se não foi, pega para você também, viu, César? Parabéns de todo mundo. E aí a gente teve, vocês podem ver que foi compartimentado o evento. Achei o evento muito bem organizado, até comentei no grupo, né? Eles tinham até trilha sonora e eles usavam aquela coisa que os programas de televisão policial usam. Quando a pessoa fala uma coisa muito bombástica, aparece um som, né? Um babá, isso. Sabe, acho que vem isso? Isso vem dos cultos, das igrejas. Olha que fala de Davi, dos exércitos de Israel, que eles acham que é a mesma coisa, né? E não é novo, hein, em manifestação bolsonarista. Israel da Bíblia com Israel de Netanyahu, eles acham que é a mesma coisa. Aí põe aquelas músicas lá do Rei dos Reis, dos 10 Mandamentos. As novelas da Record repetem essa estética, de certa maneira. Isso. Foi um negócio, é muito bem feito, por quê? Porque isso aí já dá o corte da internet pronto para as pessoas que não sabem usar software de edição. Então, se a pessoa está ali assistindo, ela quer cortar um pedacinho, já vem com o efeito sonoro pronto. Mas, enfim, foi tudo compartimentado. A Michelle falou muito de religião, os outros políticos que estavam lá falaram muito da parte política, o Gustavo Gayer e o Nicolas, eles atuaram ali como se fosse um culto de igreja, eles são os testemunhos, né? Notem isso, o professor João Castro Rocha fala muito nessa chave de leitura, né? E eu fiquei assistindo ontem com a chave de leitura do professor. O Nicolas e o Gustavo, eles são os testemunhos, eles são os jovens que estavam desgarrados, o Gustavo falou muito nisso, o Gustavo Gayer, né? Que nem participava da política, e então ele se converte quando conhece o Messias, é o testemunho. O Tarcísio aparece ali como um político sério, técnico, moderado, de pulso firme, que é o governador de São Paulo, já tentando ali amealhar alguma coisinha no pós-bolsonarismo também. O senhor Malafaia foi usado como boca de ventríloco para fazer o discurso que o Bolsonaro gostaria, então, atenção, reassistam, vocês que estão nos assistindo agora, a nossa comunidade, reassistam o discurso do Malafaia e coloquem na boca do Malafaia a voz do Bolsonaro. É o discurso que o Bolsonaro adoraria fazer, mas não pode. Esse é o discurso que o Bolsonaro teria feito no ano passado. É um discurso muito semelhante ao que o Bolsonaro fez no 7 de setembro de 2021, quando ele falou que não ia mais cumprir nenhuma ordem do Alexandre de Moraes, ali nessa mesma Paulista. O do Bolsonaro foi um discurso que tentou ter uma contenção, mas no fim das contas a gente notou na hora que ele falou a questão da minuta do golpe, né? Muita gente falou no nosso grupo de Zap, eu até tuitei isso. Bolsonaro acaba de admitir a existência da minuta golpista. E aquela minuta, ela não é apenas um esboço de um decreto de sítio. Aquela minuta e a outra, que era o roteiro do golpe, que foi apreendido junto com Anderson Torres, previam a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não está... Dois. Exatamente. Do Xandão e do Gilmar. E do Rodrigo Pacheco, que eu não entendi até agora. Aí ele dá uma editada, ele tira o Rodrigo Pacheco e o Gilmar e deixa só o Xandão.
Perfeito. E isso, Chico, não está em nenhum amparo legal, isso não está na nossa Constituição, isso não está no nosso ordenamento, isso é absolutamente ilegal. Então, o Bolsonaro, ontem, mesmo com a sua defesa tendo que fechar as bases aí, diga-se, claro, o caminho da defesa foi dado pelo Bolsonaro ontem, o Fábio Weingarten, os outros advogados dele. O caminho da defesa é esse. É uma coisa que a gente vai assumir o que não tem mais como negar, porque foi pego tanto no celular do Mauro Cid quanto no celular das outras pessoas que teve busca e apreensão no ano passado, esse ano. Não há mais como negar que aconteceu tal coisa. Então a gente vai assumir que ela aconteceu, mas a gente vai estar a dizer que aquilo não é o que parece que era. Né? Então, o Bolsonaro não só ontem ele assume a minuta golpista, como ele dá um caminho. Me parece que a defesa técnica, por assim dizer, do Bolsonaro, quando ele virar réu, lembrando que o Bolsonaro não é réu ainda, sequer foi denunciado, quando o Bolsonaro virar réu, ela vai partir para esse caminho de falar o seguinte, não, essas coisas aqui, tudo bem, não tem como negar, aconteceram. Não tem como negar que teve a minuta, não tem como negar que eu mandei dinheiro para os Estados Unidos, não tem como negar essas coisas. Então, a gente vai assumir que elas aconteceram, mas a gente vai seguir nessa linha de defesa que aquilo estava dentro das 4 linhas, que não era tentativa de golpe, que não teve tanque na rua, etc e tal. Para a gente só deixar bem claro aqui para as pessoas, para quem não acompanhou o programa na semana retrasada, a gente falou sobre isso. O que seriam os tanques nas ruas? Estava dividindo em 2 fases a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. A primeira fase, a fase militarizada, ela estava na mão da Polícia Militar do Distrito Federal, que, aliás, na sexta-feira, a sua cúpula toda, que está presa, virou ré no processo. Então, a Polícia Militar do DF seria a primeira intervenção armada. O que ela fez? Ela permitiu que os golpistas chegassem lá e, segundo as conversas de WhatsApp que foram apreendidas pela CPI do Distrito Federal, eles dariam a guarita armada, inclusive, para o Bolsonaro. E a segunda parte estaria na mão dos tais kids pretos, os boinas pretas, que estavam infiltrados na Praça dos Três Poderes, abriram portas, deram passagem para os golpistas e estariam na mão do tal do general Teófilo. Esse cara é o cara que, quando a coisa estivesse redondinha, ele colocaria as tropas nas ruas. Então, só não teve porque a coisa não desenvolveu como eles imaginavam. Demore, mas eu quero lembrar o que eu estava falando aqui na abertura, né? Só para sua reflexão. Bolsonaro diz explicitamente, golpe não se dá com minuta, e admite a existência da minuta. Golpe é tanque, armas e conspiração. Ora, conspiração, ele já demonstrou por todos os caminhos que houve, inclusive as reuniões dele de conspiração, né? Tanque, armas, ele distribuiu a mão cheia para todo mundo. Foi armas, munições, né? E tanque. Ora, tanque há 2 aspectos. Primeiro, a gente viu tanque, sim. A gente viu tanque quando o Capelli foi falar com o comandante militar do Planalto, você se lembra? E pediu para desarmar aquele circo lá em frente ao QG. Não é? E levou gente da polícia, se não me engano, da própria polícia militar, e imediatamente o general mandou botar tanque, eu não sei se foi o Teófilo, botou 2 ou 3 blindados ali, botou os blindados na rua, né? E disse, quem tem mais homens, eu ou vocês? Né? E disse que haveria um banho de sangue se eles insistissem em desmantelar o acampamento. Tem mais uma coisa importante. Houve tanque. E houve tanque em todas as capitais, onde esses patriotários, golpistas, fizeram essa baderna em frente aos quartéis, e os oficiais, os generais, né, fazendo a egípcia, fingindo que não estava acontecendo nada e garantindo essa palhaçada com os tanques, com o dinheiro público, bancando isso, porque se não tivesse tanque lá dentro, né, e oficiais golpistas, esses bandalheiros não estariam do lado de fora fazendo essa palhaçada. Olha aí, olha na frente do quartel-general no Rio de Janeiro, ali da Central. Perfeito. Chico, tem um outro braço armado que a gente não pode esquecer, que, aliás, está na mira da investigação também, que eram as milícias civis privadas legalizadas, cujo nome são CACs, os caçadores, atiradores,
e atiradores esportivos. Isso está na mira também da Polícia Federal, que já identificou que vários CACs pelo Brasil, que tiveram suas armas legalizadas pelo Bolsonaro, estavam se movimentando também para quando a coisa despachasse, quando a coisa andasse, eles também iriam para a rua. Uma coisa só importante, Chico, para a gente lembrar. Golpe de Estado se faz, sim, fundamentalmente, e, aliás, não se dá golpe de Estado sem a burocracia do Estado. O golpe militar de 64, uma das principais atividades e atitudes do golpe militar de 64, 31 de março para 1º de abril de 64, foi declarar a vacância da presidência da República pelo João Goulart. Então, a burocracia do Estado, a burocracia estatal, a papelada, ela é fundamental para você dar um aspecto de legalidade para o golpe. O que eles estavam fazendo ali era dar um aspecto de legalidade para um golpe de Estado, tal qual foi feito em 64. E tem que dar esse aspecto de legalidade, tanto é, em 64, assumiram os militares prometendo restabelecer a democracia, reconheciam um momento fora das normas, diziam, vamos ter a eleição do ano que vem. Depois caçaram Juscelino, depois caçaram o próprio Lacerda, que era candidato, não é? Mas se você voltar... A conversinha era que, vamos ter eleição logo mais e vai tudo ficar... Mas vamos fazer dentro da lei, porque tem que ter essa imagem de lei para passar... Nós somos legais. Como em 37, no golpe do Estado Novo, acharam, né, um jurista mequetrefe lá de Minas Gerais, da terra da minha mãe, de Dores do Indaiá, né? E esse jurista, se não me engano, o Chico Campos, né? Sim, Francisco Campos, que fez uma Constituição bem fascista, né, para sustentar o golpe de Getúlio em 37. Botou tudo dentro da lei. Aqui a gente tem os Ives Gandra Martins. Exatamente, eu ia falar. Tinha uma equipe jurídica de plantão. Um padre católico aí. Vou pedir só para a gente fechar esse raciocínio, porque preciso trazer alguns vídeos aqui também da nossa equipe infiltrada lá. Mas tem essa enturragem golpista jurídica, né? Ives Gandra, aquele padre lá de Osasco, e mais uns fascistoides, porque são a moda fascista, querendo arranjar um arcabouço legal para a palhaçada que estavam fazendo. Desculpem. Não, só para a gente ressaltar que a gente estava com uma equipe infiltrada lá, né, no ato, na manifestação pró-Bolsonaro, e aí que eles fizeram vários vídeos, entrevistas de apoiadores de Bolsonaro, a gente mostrou alguns, inclusive, ao longo do dia. Olha só o que eles disseram especificamente sobre a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso. Como é que está a percepção dessas pessoas? Vamos assistir. Se ele for preso... Aí é decretar uma guerra civil no Brasil. Isso não tem nenhum cabimento. Até agora não tem nada. Os militares, eu acho que eles não deveriam de permitir. Aí não tem nem motivo, não tem nem como, não tem nada legal que justifique isso. Eu iria para as ruas pedir a soltura do presidente, com certeza. Eu não ia ficar... Idem. A gente tem que estar aqui fazendo o que nós estamos fazendo, demonstrando o apoio em prol da justiça, da lei, da democracia, da liberdade, da expressão. É quase um contrassenso. É a ignorância de que eu falava no começo, né? São absolutamente ignorantes, é um povo limitado assim, ó, cá embaixo, abaixo do cérebro. A ignorância vestida de camisa pirata da CBF, ainda tem isso. Muita camisa pirata, né? A CBF nem para isso serve, né? Para vender camisa oficial. Fiscalizar, né, e vender camisa oficial para essa gente aí. E vejam que o Bolsonaro pediu para que as pessoas não fossem com cartazes, pedindo golpe de Estado e tal, mas quando você abre a boca no microfone, as pessoas estão falando a mesma coisa que elas segurariam no cartaz, não mudou absolutamente nada. Exato. A mesma história. E voltando um pouco à minuta do golpe, Chico e Gabi, o que é interessante, você pegar o festival do que foi dito sobre essa minuta, aí você vai lá para o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro. Ele diz, não, tinha minuta aqui, me davam no aeroporto, tinha em todos os lugares. Aí você vai para o Anderson Torres. Não, esqueci lá na estante. Então, era uma linha ou banalizava, dizer que foi uma coisa que pegaram quase na rua, ou negavam. Vários negaram na justiça. O Bolsonaro vem e ele assume inteiramente a minuta. Você que está nos assistindo aí, dá uma olhada nas suas coisas. Quem sabe você tem uma minuta de golpe em casa, nem sabe. É isso. Mas quem nunca, né, se deparou com uma nunca encontrou uma minuta? Foi lá na cozinha lavar a louça, de repente me deparei com uma minuta de golpe. Lembrando uma coisa importante, Chico Sá, só lembrando uma coisa importante, eu sempre falo isso, né?
ignorância não é motivo para você não cumprir a lei. Então, você foi pego dirigindo bêbado. Ah, doutor, eu não sabia. Bom, se você não sabia, é problema seu, né? Você tem que saber as leis. Então, ignorância não é motivo. E banalização também não é motivo. Ah, o quê, Chico Sá? Assassinato? Não, aqui no bairro todo dia a gente mata assim. Então tudo bem, então tá tudo certo. Não, né? Como diz a minha irmã, você não sabia? Dofa-se. Eu adoro quando ela faz. Dofa-se. Você não precisa falar o palavrão, né? Dofa-se. É isso. Gente, vamos ver como é que foi essa manifestação. Ela foi uma estratégia de comunicação da direita global, né? A extrema-direita tem se articulado globalmente, a gente já vem falando isso há algum tempo. Mas nesse discurso de Bolsonaro, ele repetiu várias vezes, né? Como era muito importante a fotografia daquele momento. Eu vou chamar o vídeo aqui para a gente começar a discutir essa perspectiva global. Vamos ver. Como eu convidei a vocês. E eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite. Para termos uma fotografia para o mundo, uma imagem para o Brasil e para o mundo, do que é a garra, a determinação do povo brasileiro. Essa fotografia está sendo inédita para todo o mundo. É uma mostra das cores da nossa bandeira, de quanto nós nos emocionamos quando cantamos o hino nacional ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca. E com isso mostramos, com essa fotografia, que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado. Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a garra, nos traz certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Ei, meu Deus do céu. Não sei. Ele busca um adjetivo ali qualquer e fala uma coisa inédita para o Brasil. Você junta a ignorância com burrice. Ignorância por não saber o que está falando, né? E a burrice por se autoincriminar, né? Com essa fotografia, a pior fotografia, a fotografia da gente ignorante do Brasil. Agora, esse discurso, Chico, ele foi tão estrategicamente pensado que olha o que veio na sequência. Eu vou pedir para o Gabriel Vento colocar aqui na tela. Primeiro, a Michele Bolsonaro, né, aparecendo aqui num veículo português. E, na sequência, tem também um print do Matteo Salvini falando a respeito disso. Aí, a gente tem o Matteo Salvini, Aí, já está colocado em tela inteira, não sei se você está conseguindo enxergar, mas basicamente ele diz o seguinte: 1 milhão de pessoas saíram ontem às ruas de São Paulo, no Brasil, em apoio a Jair Bolsonaro. Você, por acaso, já viu essas imagens na mídia italiana? Vida longa à liberdade. Depois, Eduardo Bolsonaro vai na sua rede social e responde ao Matteo Salvini, né, que é o vice-primeiro-ministro da Itália, né? Ele diz o seguinte: a ditadura no Brasil há muito persegue aqueles que não são de esquerda. Essa manifestação de ontem foi um grito de socorro, obrigado por compartilhar, falando aí com a extrema-direita da Itália. Ou seja, corroborando para esse discurso de vítima, né, Chico? Total. O próprio cidadão português que chega ao Brasil, Tavares, ele força a barra para ser quase dessa tese da ditadura. Não pude entrar no Brasil. Então, na primeira pergunta que a PF faz lá para ele já grava um vídeo e mostra que está com dificuldade de entrar no Brasil, porque aqui é uma ditadura. Era o discurso que ele queria deixar patente. E eu postei lá no Twitter. Quando chega, não. Quando ele não chega. Você sabe por que eu chega, claro. Né? Sim. Porque muita gente não entendeu aquilo, porque chega o nome do partido. Chega o nome do movimento dele, de extrema-direita neonazista português. E ele não tinha visto de trabalho, tinha visto de turismo. A PF fez as perguntas protocolares óbvias.
Tá vendo? Mas o sonho dele, a vontade dele de gravar aquele vídeo que não podia entrar no Brasil, que o Brasil é uma ditadura, era maior do que só qualquer coisa. parênteses sobre isso, Chico. Aquela primeira imagem que a gente mostrou mostra justamente aquele suposto, olha lá, suposto jornalista português, ali do lado da Michele Bolsonaro. Sabe quem é esse cara, né? Esse cara é aquele blogueiro que gravou uma live com o Bolsonaro há 3 semanas, em que Bolsonaro voltou a atacar o Supremo, cometeu ali crimes, gravando uma live com esse cara aí, que se diz jornalista e tal. Né? E ele que gravou. Você lembra disso? Lembro. Foi ele que fez. Diga, Demore. Não, Gabi, essa primeira imagem foi um print que eu tirei ontem do evento, quando estava sendo transmitido aí, ó. Porque o que acontece? Esse cara, ele tentou entrar no Brasil a trabalho, a polícia perguntou o que ele vinha fazer aqui. Gente, eu viajo, assim, posso dizer que viajo por boa parte do mundo há um bom tempo, com alguma frequência, todos os anos. Você, quando viaja, se você fala que está entrando em qualquer país a trabalho, você tem que ter visto, não tem jeito. Ele veio para cá e falou, estou entrando a turismo. Tá, mas você vai fazer o quê? Não, eu vou cobrir uma manifestação como jornalista. Então não é turismo, então é trabalho. Esse cidadão deveria ter sido expulso, que, aliás, eu acho que é o que ele queria. Ele forçou a barra na imigração para ser expulso, para comprovar a tese. Valeria muito mais para ele, inclusive financeiramente, para monetizar o canal dele no YouTube, que ele fosse expulso do Brasil do que cobrir a manifestação. A Polícia Federal, eu acho, que fez vista grossa, porque alguém lá deve ter falado, deixa entrar, porque se a gente mandar embora vai ter problema. Jornalistas europeus podem entrar no Brasil para fazer coberturas sem visto por até 90 dias. Acontece que é o seguinte, Gabi, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui lá no registro de jornalistas de Portugal, lá no site, para procurar o nome dele. Esse cara não é registrado como jornalista em Portugal. As pessoas em Portugal, inclusive, que falam sobre ele, falam que ele não é jornalista. Então, de fato, ele não é um jornalista. Temos um problema legal aí. Esse cara entrou no Brasil com uma tarefa falsa. Aliás, esse cara vai estar falando no Senado daqui uns dias sobre fake news. O senhor Rodrigo Pacheco vai permitir que ele vá lá no Senado falar sobre fake news. Entrou aqui. E o Matteo Salvini, e por que a gente está mostrando esse jornalista português e o Matteo Salvini? O Matteo Salvini é um dos maiores líderes da extrema-direita de toda a Europa, de um partido chamado Lega Nord, a Liga do Norte, que é um partido baseado no Vêneto, que é uma das regiões mais segregacionistas, racistas e filofascistas de toda a Europa, fica no norte da Europa, e eu falo aqui com o tal do lugar de fala, porque meus avós eram vênetos, inclusive, então eu sei exatamente do que eu estou falando, e eu sei exatamente como muitas pessoas que são do Vêneto ou de descendência vêneta pensam, tá? Então eu sei exatamente do que eu estou falando aqui. O Salvini publicou o vídeo do Bolsonaro, publicou, inclusive, o Chico Sá, 1 milhão de pessoas, que é o que eles esperavam que daria. 1 milhão de pessoas. E o Eduardo Bolsonaro, de pronto, vai lá comentar. O que a gente quer mostrar com isso? Isso é uma articulação global da extrema-direita. Não é por acaso que o Viktor Orbán, presidente da Hungria, também de extrema-direita, veio para a posse do Javier Milei. Nenhum presidente da Hungria jamais pisou na Argentina para a posse de presidente na história. Então, é uma articulação global porque os Bolsonaro precisam agora de apoio público. Eles vão tentar cavocar, e eu posso apostar com vocês que isso pode acontecer nos próximos meses, algum tipo de moção de apoio no Parlamento Europeu. O Matteo Salvini é muito influente no Parlamento Europeu, eu tenho certeza que eles já estão mexendo os pauzinhos para pegar algum eurodeputado, um europarlamentar, como se chama, de extrema-direita no Parlamento Europeu, para fazer algum tipo de sessão lá numa sala secundária, chamar uns Bolsonaro, chamar o Eduardo, chamar alguém, fazer um evento lá para parecer que foi um evento do Parlamento Europeu e ter algum tipo de imagem para mostrar para o público internacional que o Bolsonaro tem apoio internacional, que o Brasil é atualmente a tal da ditadura de toga. Então não é por acaso que esse jornalista, entre aspas, português veio para o Brasil, não é por acaso que o Matteo Salvini postou e imediatamente o Eduardo Bolsonaro foi lá comentar no post do Matteo Salvini. Numa rede organizada. E o suposto jornalista e português, ele faz um discurso contra as vacinas. É o primeiro ataque dele em solo brasileiro. Mas tem um cara, coitado, olha só. Ele vai diretamente num discurso inteiramente negacionista na primeira hora. É a primeira missão dele no Brasil, e o que ele nos traz é isso.
Exatamente. Você compraria a notícia desse cara? Só a hora que eu estava olhando para a cara dele, você acredita que um cara desse... Mas deve estar tomando um troco aí também da turma, né? Pode estar. Ninguém vai saber como esse cara pagou essa viagem, esse cara também monetiza o canal dele, ninguém vai entender. Hoje em dia você abre uma conta digital em qualquer banco europeu pela internet aqui do Brasil, você manda um dinheiro ali, manda 5 mil euros, 10 mil euros, paga a conta, o cara veio para cá, fez um turismo, passou uns dias aqui, monetizou o canal, foi embora, é bom para todo mundo, shake the hands e o cara vai embora, gente. É assim que funciona esse negócio. Exato. Em alguma outra medida, também tem um outro discurso que a gente já falou aqui, né, que chamou muito a atenção, que foi o da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, gente. Tom religioso, ultra emocional, né? Chorou, disse que Bolsonaro é vítima, apelou a Deus por socorro, fez 7 glória a Deus, né? Enfim, foi um show. Foi realmente um show. Vamos assistir um trecho dessa fala da Michele. Eu não pedi para estar aqui. Aprove o Senhor nos colocar à frente desta nação. Aprove Deus nos colocarmos na presidência da República, para que a gente pudesse trabalhar e fazer a verdadeira justiça social na vida daqueles que mais precisam. E hoje o povo brasileiro sabe a diferença de um governo justo, de um governo ímpio. Essa semente foi plantada e nós vamos colher. Os nossos filhos e netos colherão um Brasil abençoado e próspero, porque a nossa nação, ela é rica, abençoada. Ela só está sendo mal administrada. E acho que é fundamental a gente trazer na sequência o que alguns manifestantes disseram quando eles foram perguntados em quem eles votariam, porque a Michele é um artigo importante, é um cargo político que está... Já fala a linguagem, aprove. O senhor aprove. Ímpio. As coisas que ela tirou da Bíblia ali para enganar esse gado, né? Esse gado, viu a musiquinha sobe, tudo esse gado israelita, que é Israel... que é Israel misturado com o Velho Testamento, mas que se chama de evangélico, mas de evangelho não tem nada, né? São os caras dominados por malafaias, malacraias e maracutaias. Vamos só ver esse vídeo, então, dos manifestantes falando sobre esse investimento do PL que tem sido a Michele Bolsonaro. Vamos assistir. Eu não voto. Se a Michele se candidatar, com certeza, Michele. Vai ser difícil procurar uma outra pessoa no lugar. Em quem ele indicar? No Tarcísio de Freitas. O Tarcísio seria um grande nome, o Tarcísio com certeza. No governador do nosso estado, daqui de São Paulo, nosso governador Tarcísio, a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, é um nome interessantíssimo também. Governador Romeu Zema, governador Ratinho Júnior, governador Jorginho Melo, governador Caiado, por aí vai. Deus, pátria, família, com certeza. Bolsonaro, presidente novamente. Ter certeza que o que eu votei... Tá impresso, tá impresso. Eleições impressa! Voto impresso já, né? Eleições impressas. Nos Estados Unidos eles chamam esse tipo de personagem de Karen. Quem tiver curiosidade, coloca Karen Politics United States. Karen? Que é tipo assim, a Karen do Barbie. É a Paquita fascista, como se fala no Brasil, né? Voto impresso. Barbie fascista? É a Barbie fascista. Barbie fascista. Isso. Exato. Agora, gente, eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Durante alguns anos no Brasil, a gente viu vários apoiadores da extrema-direita. O Bolsonaro, ele é quase um acidente de percurso que ele cumpre uma necessidade de muita gente que já estava mobilizada em relação a isso, inclusive... O padre esse que teve busca e apreensão na semana retrasada, era alguém, a gente já contou essa história dele aqui, aliás, viralizou essa história, nosso corte, né? É um cara que já estava mobilizado lá em 2013, dentro das fileiras da igreja, nesse caso das igrejas católicas, os ultracatólicos, para reavivar essa extrema-direita no Brasil. Quando a Michele fala, é bom a gente olhar as entrelinhas, quando a Michele fala que o Brasil estava uma nação abençoada, que é uma nação predestinada, isso remete às pessoas que defendem a volta da família real, o Brasil Império, essa coisa toda. Não é porque essas pessoas têm, de algum modo, uma nostalgia do Império em si, é porque dentro das hostes da ultradireita católica,
a família real, ela foi designada por Deus para descobrir o Brasil. Então, isso é uma coisa, isso tem um fundo religioso. O discurso da Michelle é um discurso de púlpito, é um discurso religioso. Então, todas as frases que ela fala, ela remete a isso. As pessoas que já estão iniciadas nisso, o cara que defende, por exemplo, a bandeira do Brasil Império, o cara que defende que a família real deveria retomar o poder, ele não defende isso porque ele gosta da família real. Não, porque há toda uma parte da teologia política que é ensinada na ultradireita católica que diz que a família real foi entregue a ela por Deus, foi entregue a ela o espaço territorial do Brasil, que eles teriam que vir para cá para expandir o cristianismo, converter os povos originários e transformar o Brasil na maior nação católica do mundo. Então, essa frase, ela não é por acaso, gente. Todos os pingos, todas as pontas, todas as vírgulas do discurso da Michelle, muito mais do que o discurso do Bolsonaro, estão muito bem colocados. A pessoa que já está iniciada nessa ideologia e ela acredita que, na verdade, esse papo de indígena é balela, quilombola, negro, africano, essas raças são, sim, inferiores como raças, porque Deus deu para a família real a fortuna de ter descoberto o Brasil e, graças a Deus, eles vieram para cá para tornar o Brasil o maior território cristão, católico, apostólico do mundo. Então, a gente tem que ler isso com o viés do discurso da Michelle. Eu só queria trazer isso aqui porque é uma chave de reflexão importante. Pois é, só lembrando aqui que o Malafaia, né, apresentou o Bolsonaro como o nosso Messias. É o Messias. É o Jair Messias, o Messias. Quer dizer, o Bolsonaro é o escolhido por Deus para chefiar esta nação, como o povo de Israel precisa atravessar o Mar Vermelho. Aliás, o Bolsonaro fez referência a isso ontem, né? Abriu o mar e tal. E não só esses neopentecostais, que de evangélico não tem nada, de picaretas tem muito, né? Não só ele, mas você citou aí, o padre é o José Eduardo de Oliveira e Silva. Isso. É o Zezinho, padre José Eduardo de Oliveira e Silva, lá de Osasco, que se diz professor... O padre Zezinho não, Chico, o padre Zezinho não. O padre Zezinho não é aquele da música, não. Fazia as canções que a gente tocava no colégio. Não. Ah, é inesquecível o padre Zezinho. Esse aqui é o padre Zezito, José Eduardo de Oliveira e Silva. Isso. Esse cara... A polícia identificou que o celular dele, Chico, esteve em uma reunião com o Bolsonaro junto com o Felipe Martins, né? Não, e ele tentou dar o H, sabe como? Dizendo assim, a Polícia Federal não pode abrir o sigilo do meu celular, não dou a senha, não pode abrir, porque ali tem segredos que a mim são garantidos. Eclesiásticos. Não existe segredo, coisa nenhuma. Que ele tem o segredo da sacristia, ou do confessionário, onde as pessoas confessam, isso é uma coisa. Agora, as sacanagens, os malfeitos dele no celular, né, sei lá o que é. Mas se é de golpe, por exemplo, tem que responder por isso. Ah, mas uma fiel me contou vida íntima dela. Isso é outra problema história, dele com a fiel dele. Né? Isso a Polícia Federal também não quer saber. Com quem ele andou e o que ele andou fazendo, o que ele ouviu, não quer saber. Agora, padre José Eduardo de Oliveira e Silva, né, mancomunado com esse povo de Opus Dei, com Ives Gandra, com esse negócio todo para poder armar esquema jurídico de golpe, padrinho, você vai ter que explicar isso para a Polícia Federal e para o Brasil inteiro. E, inclusive, para o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que está querendo explicações também, né, dessa lambança e que o senhor está metido aí. Mas não é só ele, não. O Brasil está cheio desses padres católicos, viu? Lá no Brasil, tem um tal de Centro Dom Bosco que está cheio de gente assim. É isso, Demore. Esse padre, só para rapidamente... Diga lá, querido. Esse padre é um discípulo do padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo é um dos padres mais famosos aí, fez campanha para o Bolsonaro, tem foto dele com Olavo de Carvalho, com Bolsonaro, campanha descarado no púlpito. A paróquia desse padre de Osasco, se vocês entrarem no Instagram da paróquia, tem lá culto no 7 de setembro com bandeira do Brasil no púlpito. Quer dizer, não é por acaso. Eu sugiro que as pessoas, depois de terminar o programa e depois que nos derem a audiência maravilhosa que estamos fazendo aí nos últimos dias, elas busquem na internet aí o nome desse padre, José Eduardo, Intercept, Leandro Demore, tem uma matéria que eu escrevi sobre esse padre 3 ou 4 anos atrás que mostra exatamente o caminho que essas pessoas tomaram para chegar até o bolsonarismo. E tem outros padres aí, tem outras igrejas católicas, né, que também, ao modo desses neopentecostais, tomam dinheiro e já protagonizaram escândalos
como aquela igreja, não sei o quê, do Padre Eterno, que tem até televisão. Quer dizer, é um bando de gente, viu? É um bando de gente que odeia Jesus e que odeia o Papa Francisco, porque fala dos pobres. O negócio deles é esse visual aí. O grupo que treinou esse padre José Eduardo aqui no Brasil é um grupo espanhol que, inclusive, estava conspirando para derrubar o Papa Francisco e era muito aliado ao ex-Papa emérito Joseph Ratzinger. Aliados do Opus Dei, de Monsenhor Balaguer, José Maria Escrivá de Balaguer e Albaz, Duque de Albaz ou Conde de Albaz. Essa filiação desse povo aí. É isso aí. Demore, obrigada por hoje, querido. A gente se fala amanhã. Eu tenho pena da Gabi ter que ficar toreando 3 chapas aqui, mas... Que é isso, mas Demore. ela é tão elegante, Jamais, jamais. Tão que a gente... A gente sofre de ter que dar tchau para todo mundo, na verdade. A gente queria ficar conversando por horas. Boa noite, querido. Obrigadíssimo. É porque ela vem aí, né, gente? Heloísa Vilela. E a gente estava falando aqui, olha o sorriso dela. Só subindo a audiência, agora explode. Agora olha lá vem ela. Boa noite, querida. Felicidade. Vem, Heloísa Vilela. Heloísa Vilela, boa noite. Boa noite, Chicos. Vamos lá, né? Boa noite, vamos embora. Elô, a gente estava falando agora há pouco, né, com o Demore sobre o discurso da Michelle e tudo mais. Eu já tinha adiantado aqui no bastidor para você, né? Hoje conversei à tarde com o professor João César de Castro Rocha, nosso querido professor aqui que analisa, né, inclusive os diálogos, enfim, os diálogos não, né? Todo o discurso ali na manifestação de Bolsonaro. E ele já adiantou, assim, pela avaliação dele, todo mundo vai ter que assistir em detalhes amanhã para assistir com calma o que ele diz, porque é sempre uma aula, né, que o professor traz para a gente, mas ele já adiantou uma visão, assim, completamente diferente dessa manifestação, pela visão dele. Agora, a partir deste momento, o neopentecostalismo agora está indissociável, assim, do bolsonarismo. Não existe mais bolsonarismo sem neopentecostalismo. E eu achei, assim, fundamental a avaliação do professor. E a Elô também queria falar sobre isso. Então, vou aproveitar para puxar esse assunto de cara com ela. A dependência fica A dependência está ali. Está um atrelamento, né, muito forte a partir de agora. E a gente viu isso de maneira, assim, escancarada, né, Elô, na manifestação. Eu acho, Gabi, que assim, já estava muito clara essa ligação de unha e carne entre eles, mas tem algo mais que aconteceu aí nas últimas semanas que, na medida em que a gente foi tomando conhecimento das denúncias e de como foi essa armação toda da tentativa de golpe, a gente viu um Braga Neto trair a classe, né? Ele queria entregar os outros militares, ele queria promover uma verdadeira campanha de perseguição aos militares que não assumiram o golpe. Então, a gente viu nesse processo ruir essa base de um setor das Forças Armadas que era muito próximo e apoiava Bolsonaro. Tanto que você não viu ali nenhuma representação militar nessa manifestação ali na Paulista. Então, essa base, ela meio que desmoronou. Claro que deve ter um ou outro militar, que é muito próximo do bolsonarismo e tal, mas ela meio que se desfez. Então, ficou só esse núcleo duro. Esse é o centro do bolsonarismo hoje, que são essas igrejas mais radicais neopentecostais. E aí, o que eu queria acrescentar é algo que eu ainda estou investigando com mais calma, porque é muito delicado, mas existem pessoas graúdas, muito próximas do governo, que já formaram um grupo de trabalho só sobre esse assunto, de como fazer para desvincular isso, de como fazer para que o governo consiga chegar mais próximo de áreas ligadas a esses grupos religiosos. Claro que eles sabem que os mais radicais vai ser muito difícil. Mas o que eu queria trazer para você, Gabi, quando você mencionou isso no nosso grupo, é que já existe essa preocupação, já existe um trabalho de pesquisa sendo feito para que o governo chegue mais perto e tente atrair mais. Assim, né, Lu? É a pergunta de $1 milhão. Quem conseguir descobrir como desfazer essa lavagem cerebral na cabeça de muita gente vai ficar trilhardário no Brasil e no mundo. Mas existe um grupo de trabalho buscando entender como trabalhar com essas pessoas, pelo menos com o que é possível
de trabalhar dessas pessoas. Mas espero nas próximas cenas poder trazer algo um pouco mais consistente para você sobre esse assunto. Mas ainda bem, né, Lô, que isso está sendo feito. É fundamental. Não tem como a gente dizer, não vamos dialogar, não tem o que fazer. A gente precisa encontrar um caminho, não tem jeito. Até porque você tem essas igrejas, esses pastores, digamos, de mais milionários, como Edir Macedo, o Malafaia, que organizou o ato de ontem, mas você tem uma variedade sem fim de outras igrejas e as igrejas menores, onde ainda é possível sim essa conversa. É possível fazer um trabalho no mínimo, de evitar, de maneirar esse fanatismo desse tamanho, de virar uma teocracia. Acho que qualquer trabalho nessa área, se você evitar esse tom da Michelle ontem, já é uma vitória. Não precisa nem ser virado à esquerda, não é isso o caso. O caso é o temor mesmo, o temor que era dito no tempo que o Brizola falava desse temor, parecia algo inalcançável, não é, Lu? Mas o Brizola estava certo, olha, a gente corre o risco. Se a gente começa a misturar igreja neopentecostal da maneira radical com que eles tratam a política, a gente corre risco de virar uma teocracia. Aí é cegueira total, aí é treva. Ele apontou isso lá atrás. Então, o governo tem feito um trabalho claro. O governo acredita que trabalhar a economia para que ela distribua mais renda, dê mais emprego, né, que a condição de vida das pessoas melhore, é uma maneira de trazer, mas não é suficiente para muitas dessas pessoas. Não pode ser também, né, com esse pessoal que está dopado e que é ignorante, não adianta e não é correto, e não é honesto até, né, você tirá-los desse ambiente viciado das igrejas neopentecostais e botar outra coisa na cabeça delas. Não é assim. Daí é uma boa tarefa para o nosso Eduardo Moreira, para o ICL. Só o conhecimento liberta. É achar um jeito, sei lá como, de levar informação para eles. É dizer para essas pessoas, fazer com que elas se interessem por saber que a Terra não é plana, que vacina é necessária, que Israel não tem nada a ver com cristão, né? É um repertório de informações. Imagina se aprendessem isso, aprendessem só isso, Chico, só isso. Você acabou de falar. Aprendessem só... Não precisa de mais nada. Que hoje que é o assunto do dia, que o assunto é o tema, é a grande pauta que a gente vive por conta da questão no Oriente Médio. Aprendesse só isso, que Israel não é cristão. Só isso já seria de uma utilidade. Deixa que Deus, Pátria e Família é um lema do fascismo de Mussolini, né? Que Brasil acima de tudo é a mesma coisa que Deutsch über alles, dos alemães, do Hitler. Acho que você está querendo muito já, Chico. Não, mas acho que você já foi longe. Não, mas é começar acho que a gente tem que ir num beabá. E eu acho que o governo não está nem sonhando em mudar a cabeça desse pessoal tão radicalizado. Acho que o governo está pensando dificultar que isso se amplie. Sim, que já é uma vantagem, né? Que isso continue ganhando terreno, né? Para depois você... Agora, é muito trabalho, realmente é um trabalho de base mesmo, é um trabalho político diário, de formiguinha, de chegar nas comunidades, que é o que a gente vê que está faltando, tenho que dizer, na esquerda brasileira, com raras exceções. Gente, eu sei que esse assunto, a gente se empolga aqui, porque realmente ele, assim, é um desafio, né, que a gente tem, falar sobre isso. Agora, tem uma outra pauta que é muito importante que a gente precisa discutir aqui, que foi o discurso de pedido de anistia, né, defesa da anistia, que o próprio Bolsonaro fez no carro de som. Primeiro a gente vai ouvir o trecho de Jair Bolsonaro, tem também o filho dele falando de anistia, mas vamos primeiro ouvir Jair Bolsonaro falando sobre isso. É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil.
E aí, olha o que disse Flávio Bolsonaro a respeito disso também, dizendo que uma pacificação, o único jeito é uma anistia. Vamos ver essa história aí. Hoje é mais uma manifestação, como sempre, do presidente Bolsonaro, pensando no Brasil. Que não tem um caminho melhor a seguir, a não ser que pacificação só vai ser possível com uma anistia dada pelo Congresso. É que essa perseguição absurda que está sendo feita contra Bolsonaro termine, porque ele é investigado por coisas que nem crime são. Está feio para o judiciário. Uma saída honrosa e anistia, e o Brasil seguiu o seu caminho. Isso aqui não tem preço, né? Essa entrevista do Flávio Bolsonaro foi para o Estadão. Agora, Elô, é um contrassenso, né? Porque ele diz que, na verdade, não é crime, mas se não é crime, então por que ele está falando de anistia, né? Quer dizer, é um contrassenso total, Elô. Exatamente. Olha, vamos lá, gente. Veja bem, primeiro ele diz que quer anistia para os pobres coitados do 8 de janeiro. Aí o Flávio Bolsonaro, na sequência, diz que ele quer anistia para o Bolsonaro, né? Então já deixou muito claro que não é nada para os pobres coitados, nada. É para o Bolsonaro mesmo. Agora, o Bolsonaro falou uma coisa que ele tem todíssima razão, eu tenho que concordar com ele. Ele falou lá no carro de som que o Brasil já anistiou coisas horrorosas que foram feitas nesse país. Como é verdade, anistiou os torturadores, todos os militares que prenderam e desapareceram com a população brasileira que era contra a ditadura, realmente fez. E agora está na hora de parar de fazer. Agora está na hora de responsabilizar quem tenta destruir a nossa democracia. Agora, por incrível que pareça, existem vários projetos já tramitando ou tentando tramitar, tanto na Câmara como no Senado, de anistia. Alguns que começam a anistia desde 2019, outros que começam já na segunda fase da eleição, né, no segundo turno da eleição, e por aí vai. Porém, ao que tudo indica, nenhum deles vai andar, porque não existe, apesar da presença forte da extrema-direita no Congresso, não existe um clima para promover esse tipo de projeto de lei. Por quê? Apesar dessa extrema-direita, a grande maioria do Congresso se sentiu também agredida por causa da invasão dos 3 poderes. Então, foi um pouco demais, foi um pouco além até para os conservadores. Então, nesse ponto, a extrema-direita fica um pouco mais isolada e não existe clima no momento para tentar fazer com que esses projetos caminhem. Mas eu contei hoje, pelo menos, olha, uns 3 na Câmara e 1 no Senado. É só lembrar uma coisa também, Elô, que você chamou atenção logo no começo, e é importante que a gente registre isso. Não havia militares neste palanque. Claro, a não ser o Tarcísio, que é capitão do Exército e tal, né? Mas não havia militares. Cadê o Braga Neto, que falava de golpe? Cadê Augusto Heleno? É porque está vindo lá dentro também, sabe, um choque tremendo. Né? Descobriu-se nas gravações que Braga Neto chamava o comandante do Exército de cagão, o Freire Gomes. Essa fala, Chico, do Braga Neto causou um estrago gigante. E o Batista Júnior, que era o tenente brigadeiro do ar, comandante da aeronáutica, né? O Braga Neto recomendou, inúmeras vezes, numa conversa com aquele Ailton, aquele oficial que seguia Bolsonaro, Ailton, esqueci o sobrenome. Barros. Hein? Barros, Ailton Barros, recomendou, vamos tirar a paz desse cara, vamos pegar a família dele nas redes sociais, no WhatsApp, vamos acabar com o BJ, o Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica, que não quiseram aderir à proposta de golpe do Bolsonaro. Quer dizer, lá dentro, né, tem muita gente que está danada com o Braga Neto e com o Augusto Heleno. Augusto Heleno que sumiu, está caladinho, né, mas que agora sabe que pode cair para cima dele, por manhas de Bolsonaro, a história da BIM. Bolsonaro, não tem nada a ver com isso, é culpa tudo desse maluco aí, desse Augusto Heleno, esse velho doido aí e tal. Sim, ele começou a transferir para o Braga Neto e para o Heleno já. Não, e aí vai sair militar punido, porque eles não têm o guarda-chuva, né, corporativo deles. Tem um atacando o outro. Não, porque eles traíram a turma. Eles traíram. Eles traíram a turma. Eles traíram, aí um é cagão, o outro tem que ser atacado, o outro não sei o quê. Então aí, olha, vai ter rolo aí. E o Braga Neto, esperto, fica de olho, porque a coisa, sua chapa está esquentando aí dentro dos quartéis. E a mesma coisa para Augusto Heleno. Agora, eu acho, Chico, que outra coisa que a gente tem que notar também é o seguinte, né? Eu não vejo
nessa manifestação, ela podia até ter 1 milhão de pessoas. Não vejo como ela afetaria o trabalho da Polícia Federal e do STF. De maneira alguma, eles vão continuar trabalhando e se você volta em 1 ano de declarações orais e escritas do ministro Alexandre de Moraes, você vê que ele já dizia não para a anistia e não para o apaziguamento desde o dia 9 de janeiro, quando ele afastou o Ibanez por 3 meses. Na declaração por escrito, afastando o Ibanez, ele já falava que apaziguamento não, que foi isso que foi feito com Hitler, que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, antes do Churchill, Chamberlain, ele tentou apaziguar, deu um pedaço da Tchecoslováquia, o Hitler foi lá e tomou o resto. Então, o Xandão falou, não, nem pensar. E ele sempre evoca o Churchill, as ideias do Churchill, a ideia de que você não pode apaziguar, porque isso é você alimentar, como ele dizia, o crocodilo, achando que você vai ser o último a ser devorado, não é isso? Então, desde o começo, desde o dia 9 de janeiro do ano passado, o Alexandre de Moraes, o ministro, já dizia não. Paz não significa apaziguar, pelo contrário. Elô, tem uma pauta importante também, que foram as bandeiras de Israel e tudo mais, mas ontem, mais importante ainda, foi o ministro Silvio Almeida, ontem na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, dizendo que o governo brasileiro... Foi hoje de manhã, Gabi. Ah, perdão, Elô, isso mesmo. Dizendo que o governo brasileiro está repudiando, que repudia a punição coletiva de Israel na faixa de Gaza. E ele também criticou a ocupação israelense nos territórios palestinos. A gente tem um vídeo aqui, eu vou chamar para a gente poder comentar a respeito disso. Podemos estar testemunhando o crime de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, tendo em vista as evidências de deslocamento forçado e limpeza étnica. Uma investigação é imprescindível. Esperamos, adicionalmente, que seja dado integral e imediato cumprimento às medidas cautelares adotadas pela Corte Internacional de Justiça, em função do requerimento da África do Sul sobre a aplicação da Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio. Reiteramos, adicionalmente, nosso apelo a um cessar-fogo imediato. Fundamental, né, Lô, esse posicionamento que o Brasil está assumindo diante do genocídio. Com certeza, e reforçando em todas as áreas, né? O presidente Lula vem dando o tom e o governo todo está reforçando e reforçando no cenário internacional, que é fundamental para não deixar a menor dúvida. O Brasil pode, deve, tem mais é que falar disso em todas as oportunidades. Olha, que orgulho, né, Elô, ver o Silvio Almeida representando o Brasil, né? Que maravilha. Um sujeito que tem uma estatura gigantesca. Mestre, né? Mestre. No que fala. Que incrível. Exatamente. Defendendo os direitos humanos e chamando de apartheid, chamando de genocídio, falando com português claro, com todas as letras, o que está acontecendo ali na faixa de Gaza, né? É isso. E aí é importante a gente dar o nome, ainda que... a imprensa depois venha criticar e dizer, nossa, mas não precisava. Eu acho que pisaram tanto na bola. Não precisava. Os coleguinhas pisaram tanto na bola com esse negócio do Lula, que eu acho que agora eles vão se conter Essa situação de Gaza está escalando de uma maneira, né, que eu não sei se vocês viram hoje o que aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Teve um oficial de 25 anos da Força Aérea dos Estados Unidos que foi para frente da Embaixada de Israel atear fogo no próprio corpo. E ele gravou um vídeo antes dizendo que não seria mais um colaborador do genocídio. E aí ele morreu não, né? Ele botou fogo no corpo e ficou gritando Palestina livre. Foi levado para o hospital, mas morreu durante a noite. Então é assim, é você chegar ao extremo do que você aguenta, né? O máximo de manifestação que você pode fazer, que é entregar a própria vida. Eu vi até uma nota da Organização dos Palestinos aqui no Brasil, da FEPAL, dizendo que ele jamais será esquecido, porque ele, enfim, fez o sacrifício máximo que se pode fazer em nome do fim desse genocídio. Olha que ponto, né, que chegou a história do Aaron Bushnell, né? Ele era membro
da ativa da Força Aérea dos Estados Unidos, ele que ateou fogo no próprio corpo contra o apoio dos Estados Unidos ao genocídio contra os palestinos. E também isso aconteceu, como disse a Elô, né, em frente à Embaixada de Israel em Washington, nos Estados Unidos. Aqui trazendo mais detalhes, e o vídeo você acompanhou aí durante a fala da Elô, que trouxe agora essa história. Quer dizer, são medidas que vão justamente ao encontro da gravidade do que está acontecendo na Palestina, né, Chico? Exatamente. Gabi, tem uma... Desde que a Elô viajou para lá, para a área da guerra, a gente discute aqui, será que o mundo vai deixar passar e toda a nossa geração vai ficar como aquele povo que não fez nada diante de um genocídio? Não é? Sempre nos perguntamos, mas e a ONU? Ninguém vai falar nada, nada vai ser possível, nada vai deter. Olha, diferente do que aconteceu na Alemanha com os judeus, muitos alemães de classe média e tal, naquela época, se assustaram. Eles que eram adeptos do próprio nazismo, se assustaram quando descobriram que havia, porque muitos alemães não sabiam nem que existia campo de concentração e que havia aquela maldade toda. Muitos alemães se assustaram e sentiram vergonha, né, daquilo que estava acontecendo ali, porque realmente muitos não sabiam. Agora, hoje não tem desculpa, velho. O mundo inteiro sabe o que é que estão fazendo. E eu estou comparando sim, seu Netanyahu, seu Israel Katz. Nós, jornalistas brasileiros, estamos comparando o que Hitler fez com os judeus com o que os senhores estão fazendo com crianças, mulheres e trabalhadores inocentes em Gaza, né? Nós estamos comparando sim, porque a maldade, ela não tem nome, ela é maldade de qualquer maneira. A desumanidade, o tirar do outro a condição de ser humana para esmagá-lo como um verme, né? Isso fez Hitler, isso faz Netanyahu. Exatamente. Muitos judeus no mundo inteiro estão nas ruas protestando, com camiseta dizendo, em meu nome, não. Não faça isso em meu nome, porque eu não concordo. E as pessoas na Europa, né, ocupando as ruas, no Oriente Médio, enfim. Então, a pressão que tem que ser feita é lá na Casa Branca, não tem jeito. É isso aí, Elô. Obrigada por hoje, querida. Um beijo. A gente se vê ainda essa semana. Até mais. Boa noite, querida. Até. Bom, a gente continua aqui repercutindo o dia 25, né? No caso, ontem, a manifestação na Avenida Paulista. A gente vai conversar agora com o Fernando Ideu, né? Advogado, que vai falar com a gente sobre diversos pontos ali do discurso de Bolsonaro. A gente vai entender melhor as implicações jurídicas de tudo isso. Muito boa noite para você, doutor. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Boa noite, Gabi, Chicos. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito feliz com o convite. Alegria é nossa, doutor. E para a gente começar essa conversa, eu queria chamar um vídeo aqui da fala de Bolsonaro admitindo conhecer a minuta golpista para começo de conversa. A gente ainda não tem o vídeo no ponto, mas vou explicar enquanto isso. Agora temos, vamos assistir. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham a santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. É importante isso, porque aí vem a coluna da Juliana Dalpive e apura que a Polícia Federal vai anexar no inquérito que está investigando essa tentativa de golpe de Estado, esse discurso do ex-presidente como prova de que houve ações concretas para o golpe e que ele sabia e participou ativamente desse movimento. Então, a Juliana Dalpiva conversou com diversos investigadores trabalhando nesse caso e eles avaliaram que essa menção à minuta foi uma admissão, sim, o que é inegável, de acordo com o investigador, um dos investigadores que ela conversou. Eu pergunto, doutor Ideu,
quais são as implicações jurídicas dessa admissão na avaliação aí dos investigadores da Polícia Federal? Gabi, muita gente tem tentado enxergar os atos do golpe de Estado individualmente com uma finalidade de deturpar esse debate público para falar, não, mas só aquela reunião ministerial não é golpe de Estado. Ah, não, mas só a minuta localizada lá com o Jair Bolsonaro, embora ele fosse presidente da República, não é a tentativa de golpe, né? Então, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui com vocês hoje é a gente relembrar que o golpe de Estado é um chamado delito de empreendimento. Ou seja, o golpe de Estado é uma obra coletiva. Então, todos os atos devem ser enxergados nesse contexto, né? Ninguém dá golpe de Estado sozinho. A pessoa pode cometer um atentado sozinho. É um atentado à vida do presidente, um atentado a uma autoridade, mas um golpe de Estado, ele necessariamente é um empreendimento coletivo, é uma obra coletiva. Então, o que a gente tem que enxergar não é só a minuta, não é só a reunião, e sim todo o contexto que existiu e que a gente já sabe. Muitas coisas a gente já sabia na época, né? Porque muitas coisas eram públicas, mas muitas coisas não estavam públicas, né? Muitas coisas eram feitas às escondidas, né? Então, se a gente começa a enxergar, né, que desde aquela reunião com os embaixadores, em que o Bolsonaro vai desacreditando as urnas, né, passando pelo teor da reunião ministerial que a gente viu ali, né, a divisão de papéis, o que cabia a cada um nesse contexto de golpe de Estado, até os atos que a gente já visualizava, né, acontecendo. A gente viu a Polícia Rodoviária Federal impedir eleitores de votar, né? A gente viu o Jair Bolsonaro e a turma da organização convocando para ocupar os quartéis, né? Claramente, ali não se escondia. A gente viu pessoas, um grupo ali que pretendia explodir o aeroporto de Brasília, né? Até se deflagrar, né, na invasão e na depredação dos prédios públicos, que hoje, ontem, o Bolsonaro pede anistia para essas pessoas, já postulando anistia em nome próprio, como ficou muito claro aqui no momento anterior do nosso programa aqui. Então, assim, acho que a tarefa é essa, é saber individualizar as condutas, mas considerá-las no contexto dessa obra coletiva, que foi, de fato, a tentativa de golpe de Estado. Professor, eu queria saber a sua opinião como homem do direito, né? Que há algumas coisas ali que me parecem criminosas, né? E vou listar aqui, na medida do possível, você vai responder. Primeiro, os ataques claros, né? O Demório fala assim, se você tirar a voz do Malafaia e botar a voz do Bolsonaro, o Malafaia atacou as instituições como o Bolsonaro atacava, né? Ele falou a ideia de Bolsonaro. Então, cometeu crime ou não o tal do Silas Malafaia? Outra coisa, havia dinheiro público nessa manifestação, inclusive bancando viagens de deputados. Quer dizer, uma questão é ser investigado, deputados, senadores, né? Teve um deputado que eu me lembro qual, que pagou 37 mil a mais para poder alterar um voo, acho que ele estava fora do Brasil, para chegar na manifestação. E terceiro, a campanha eleitoral explícita. Aí é uma questão que vai nos remeter à Justiça Eleitoral. Porque o Jair pediu voto, falou que vai ter eleição esse ano. Neste palanque estava um candidato ao prefeito de São Paulo, pré-candidato, né, o atual prefeito, Ricardo Nunes. O Jorge Seife, né, que gastou 32 mil reais. Exatamente. Aquele cara lá do Santa Catarina, né? Eu digo, não. Bom, Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. Né? Do PL de Santa Catarina. Mas havia ali explicitamente uma campanha eleitoral. Bolsonaro pedia voto para os candidatos do PL, aí estava também o presidente do PL neste ato e ele pedindo votos. Então, campanha eleitoral antecipada, crime contra a justiça eleitoral, dinheiro público para fazer o evento, né? Porque teve, né? Teve, de alguma maneira teve. E terceiro, né, que eu tinha dito aqui, ou a primeira que era, né? A questão é da campanha, a justiça eleitoral e do Malafaia. Malafaia atacando o Supremo. Inclusive, a gente tem o vídeo do Silas Malafaia, acho que a gente está com um vídeo separado aqui, acho que é didático, né, para a gente ver o que aconteceu.
Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. Quem és tu, cara pálido? Diga aí, professor. Bom, Chico, você como jornalista brilhante aí trouxe 3 pontos muito relevantes mesmo, né? Então, o primeiro deles que você traz aí é a questão da fala do Silas Malafaia, né? E me parece que vocês estão cobertos de razões quando vocês disseram aqui mais cedo que é o discurso que o Bolsonaro queria fazer, né? É o discurso que estaria na boca do Bolsonaro, é o discurso que estava na boca do Bolsonaro naquele 7 de setembro de 2021, salvo engano, 21, né? É o discurso em que ele sobe no carro elétrico, no carro de som também aí, do caminhão de som, para falar que o Xandão era um canalha, né? Para criticar explicitamente e nomeadamente o ministro Alexandre de Moraes. O que ele não fez dessa vez. Dessa vez ele de uma forma muito cautelosa, parecendo aí que foi muito orientado, né? Ele, de uma forma cautelosa, não parte para o confronto, o que me surpreendeu, tá? Eu até achei que ele fosse partir abertamente para o confronto e estimular aí, tentar cavar até um motivo para uma prisão dele para se colocar como mártir mesmo, né? Mas me enganei na minha percepção inicial. Ele foi, sim, muito mais cauteloso, deixou para os seus aliados a parte dos ataques aí mais explícitos, né? Mas, veja, acho que a gente tem que saber traçar uma linha também de onde começa o crime e onde termina a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento. Me parece claro que, abstratamente a gente pode falar, né, há crime a partir do momento que se incita violência, né, que se incita a prática de graves ameaças. Eu, nesse recorte, não vi a fala toda do Silas Malafaia, né? Mas essa fala não me parece ter havido crime, né? Ele está fazendo uma crítica contundente ao posicionamento do ministro Alexandre, mas até então, pelo menos nesse recorte, não vejo crime, tá? Veria crime se ele começasse a incitar a violência ou graves ameaças, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também muito importante para a gente refletir e apurar, não só refletir, mas apurar, é o financiamento disso aí, né? É quem estava pagando isso aí. Porque tem essa parte do dinheiro público carimbado já, explícito como dinheiro público, mas tem também o dinheiro da igreja, né? Silas Malafaia fala que foi ele que pagou, não eu que paguei. Mas de onde veio esse dinheiro? Né? Por quê? Porque o dinheiro da igreja, ele é objeto de isenção fiscal, né? De imunidade tributária, dizendo um termo mais técnico. Não paga tributo. Então, essa é uma questão muito interessante também, né? Não só desse ato, mas de todo o movimento golpista, né? A gente já assistiu a uma primeira fase de responsabilização dos executores materiais do golpe. A gente está assistindo uma segunda fase de apuração, de responsabilização dos mandantes, dos mentores intelectuais do golpe, mas a gente tem que, já teve alguns episódios, mas a gente precisa mais incisivamente apurar quem estava pagando isso daí, quem estava pagando essa conta, né? Então a questão do financiamento, não só desse ato, é importante, mas como todo esse contexto, todo esse movimento golpista. E por fim, acho que uma questão que você traz muito relevante e que vai ter muito peso até o final do ano aí, é a campanha antecipada, né? De fato, há explicitamente uma manifestação de cunho eleitoral ali, né? Há engajamento, a promoção de campanhas. Eu acho que vai ser uma tarefa para os eleitoralistas aí que vai ocupar não apenas esse episódio, mas a partir de agora até outubro, novembro aí vai dar muito pano para manga. Chico Sá. Doutor Fernando Ideu, tem já, assim, são fartos os sinais de que houve ali a participação do setor público, né? Você tem, por exemplo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo postando, agora à tarde na internet, inclusive um fora Lula. Eles começam a postar
sobre uma matéria que o UOL deu agora à tarde. Eles começam a postar sobre o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da segurança, o trabalho técnico da segurança, e as publicações descambam para chega ao ponto de um fora Lula, numa página oficial da polícia. Você tem o Bolsonaro hospedado no Palácio dos Bandeirantes. Você tem o prefeito com toda uma chancela. Isso, ao meu ver, talvez seja o mais grave de tudo, né? Quando você comprova que tem dinheiro público, tem envolvimento da máquina pública, seja na divulgação, seja na parte logística do evento, aí acho que temos complicação, né? Vou pedir só para o professor dar uma resposta mais sucinta, porque a gente, na verdade, já estourou aqui o tempo. A gente está finalmente aqui do programa, só para ele poder. A gente quer muito ouvir sua resposta, professor, mas a gente está chegando aqui no finalzinho, por favor. Tá bom. Estou de pleno acordo. Isso é um absurdo. Você usar contas oficiais de instituições públicas, de órgãos públicos, de entidades públicas, para promover esse discurso, claramente, né, aí um fora Lula, inclusive, político eleitoreiro, de uma forma totalmente deturpada, é um grande absurdo e deve ser apurado não só do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista da moralidade pública, né? Claro. No mínimo, a gente está falando aí de um ato de improbidade administrativa, por ferir a moralidade. É um mínimo, né? Mas é um absurdo e acho que as medidas têm que ser tomadas para coibir e inibir esse tipo de comportamento. É isso, professor. Muito obrigada. É muito importante a gente esclarecer esses pontos aqui para a gente poder entender as implicações jurídicas agora no dia seguinte a esse ato do dia 25 de fevereiro. Sempre um prazer te ouvir, professor. Professor Fernando Ideu, que é advogado e sempre aqui pronto para tirar as nossas dúvidas e da nossa audiência também. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Obrigado, querido. Sempre uma alegria estar aqui. Até mais. Boa noite, querido. Obrigado. A gente segue aqui nesse finalzinho para falar do empreendedor mestre. A gente aqui no ICL está trazendo novidades, inclusive, a respeito disso. A gente já falou do empreendedor mestre, mas agora a gente vai falar um pouco mais, tem mais novidade boa, na verdade, né? Porque a gente estava falando aqui que os 30 primeiros que que trouxessem mais gente para participar do empreendedor mestre iriam ganhar o curso de forma gratuita, né? A bolsa total gratuita desse MBA, que a gente fala que MBA, né? Mas na verdade é um curso muito completo que o Eduardo Moreira vai oferecer aqui com uma equipe muito competente também, professores renomados, só que vai ser muito mais em conta do que qualquer MBA que a gente encontra por aí. E daí agora a gente tinha 30 pessoas, né, que ganhariam, a princípio, esses primeiros que indicassem mais pessoas, mas agora a gente ampliou para 50 pessoas para esse curso que vão poder fazer essa formação de graça. Então, se você for um dos 50 que mais indicarem, você pode ganhar essa bolsa integral do empreendedor mestre, porque então manda aí, né, nos grupos de Zap e tudo mais. Primeiro, vou chamar aqui o vídeo que o Edu preparou para a gente e daí trazer um pouco mais sobre o que vai ser essa formação. Vamos assistir. Eis uma verdade dura para você. A sua empresa está morrendo. Pois é, a gente nunca quer acreditar nisso. Mas no Brasil, a cada minuto, 4 empresas fecham as portas. No mundo, depois de 20 anos, mais de 80% das empresas não conseguem resistir. O difícil é entender por que as empresas morrem e criar um conjunto de conhecimentos que faça com que a gente seja aquele que foge da estatística e que consegue ter sucesso num jogo tão difícil. Eu resolvi criar um programa de empreendedorismo e negócios que nunca houve no Brasil. O programa Empreendedor Mestre. Um programa que vai ensinar marketing, finanças corporativas, técnicas de liderança, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa saber para conseguir hackear o sistema e vencer nas regras dele. Para você poder participar da aula inaugural desse curso, onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos gratuitamente, é só você se inscrever no link que vai estar aqui no Saiba Mais. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se inscreve agora, demora poucos segundos para se inscrever. E depois chame seus amigos e amigas para participar também. Conto com você lá.
É isso aí, né, gente? Uma quantidade muito grande de gente que tenta empreender e não consegue. O Eduardo Moreira tem muita experiência nisso e não vai vender sonho aqui para ninguém, né? Não vai vender fumaça para ninguém, melhor não dizendo. Não é papo caô de coach, não, sabe? É para valer de quem conhece. É, exatamente. Ninguém fica milionário da noite para o dia, mas aqui a gente aprende a empreender de fato, de verdade, e de fazer gestão. Isso, o Edu, é assim, um fenômeno, ele conhece muito sobre isso e a gente pode aprender muito com ele. Bom, então é isso, gente. Lembrando, icln2.com.br para você fazer a sua inscrição e participar da aula inaugural, que vai ser no dia 29 de fevereiro, portanto, quinta-feira, 8 horas da noite. E aí, nessa primeira aula, ele vai explicar tudo, como é que vai ser essa formação, tintim por tintim, e vai ser gratuita. Depois, daí, a gente passa para a parte 2, que aí é o curso de fato, com professores, um curso de longa duração que vai ter na nossa plataforma. Então, não esquece que você tem que se inscrever para poder participar dessa aula gratuita, icln2.com.br, e se inscreve agora, não perca, porque, gente, essa oportunidade é muito boa, tá? Ainda tem chance de fazer de graça e indicar as pessoas. Então, bora nessa, né, gente? Segunda-feira, começando. Opa, coragem. Agora temos espiritualidade na ação a partir de agora. Então você acompanha aí, só ficar no nosso link que você continua acompanhando na nossa programação. É isso, minha gente. Boa semana para fechar a roda aqui? Olha a roda, voltamos à roda, a roda gira. Tava com saudade, né? Isso aí, coisa boa tá com você. Vamos nessa. A ciranda tá completa. Tchau, comunidade. Tchau, pessoal. Boa noite. Saca só essa estatística que pode parecer legal, mas eu te garanto que é uma das mais tristes que você já viu nos últimos tempos. Somente o Brasil e mais 3 países onde a desigualdade é enorme na África têm como profissão dos sonhos das pessoas ser um homem de negócios. Infelizmente, isso acontece porque as pessoas têm uma visão falsa, vendida pelos gurus da internet, os coaches de final de semana, que existem maneiras milagrosas de se ficar rico da noite para o dia. Tudo isso é mentira. E as estatísticas mostram que no capitalismo o jogo é sempre contra você em termos de probabilidades da sua empresa dar certo. Mas existem maneiras de poder fazer essas probabilidades aumentarem. E isso tem a ver com ciência, estudo e conhecimento. Eu resolvi preparar o melhor curso de empreendedorismo e negócios que esse país já teve, com os melhores professores e professoras das academias mais renomadas do país. Na aula inaugural desse curso, uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos, você está convidado a assistir gratuitamente. Vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E para se inscrever, é só clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo. Se inscreve agora, demora poucos segundos. E chame seus amigos e amigas para participar também. Vamos vencer o jogo deles, nas regras deles, hackeando o sistema.